lá no Quem é Quem de hoje nós vamos conversar com Leonardo Moura, ele que é advogado especialista nas áreas societária e tributária. Leonardo, bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Band. Bom dia, eu agradeço. Sempre vão ter um lagiano na bancada, né? Ah, bacana isso. Bom, mesmo. você é especialista nas áreas tributária e societária, quer dizer, você é especialista em empresas, né, Leonardo? Perfeito. Tanto o tributário quanto o societário, ele é essencialmente vocacionado a empresas mesmo. Bom, pelos dados que a gente tem aqui no ano de 2012, foram cerca de 24 mil empresas constituídas, né, Leonardo? Ah, correto. Exatamente. Então, Pegando o número de 2012 até agora, 2014, o que você pode falar desses números aí? A gente teve em torno de 24 mil empresas abertas, 11 mil empresas fechadas. Quer dizer, quase da metade das empresas que abriram acabaram fechando em 2012, por exemplo, que é o nosso ano de partida aqui dos estudos. Mais ou menos isso que a gente pode analisar? Exatamente. Existe uma flutuação entre 60% a 50% entre aberturas e extinções, né? E isso é um número consolidado, tá? Entre todos os tipos de empresa, inclusive as filiais. Isso é um dado positivo ou negativo, Leonardo? Olha, a questão de abertura, ele é sempre positivo, né? Porque existe toda uma busca, né, de que realmente novas empresas surjam, né, que realmente exista um desenvolvimento, né, não só das existentes, mas também o crescimento de novas empresas. A extinção, ela poderia ser menor? São muitas as premissas que norteiam este número, mas seria muito bom, né, não estarmos aí com 40% de encerramento, 60% de encerramento. Né? Seria bom que elas continuassem abertas, Exatamente. Né? Em 2013, manteve-se um número um pouco mais de 24 mil empresas abertas, diminuiu só um pouquinho do número de empresas que encerraram aí, pouco mais de 10 mil. Já em 2014, até o momento, a gente tem aí cerca de 17 mil empresas abertas, um pouquinho mais de 17 mil empresas abertas, e já um pouquinho mais de 11 mil empresas encerrando as suas atividades. Quer dizer, não acabamos ainda o ano de 2014 e vamos ter um número aí um pouquinho parecido, até mais, né, de empresas encerrando suas atividades do que lá em 2012. Também a gente pode ir na mesma leitura que você fez anteriormente, né? Exatamente. A leitura é a mesma. Como estamos aí com números até setembro e passamos por um ano eleitoral, né, então a gente tem que realmente esperar, aguardar o final do ano e esperar que não aumente o número de empresas extintas. Né? Você é especialista, né, na questão societária, principalmente na recuperação de empresas. Fala para mim, a que você atribui um número tão elevado de empresas fechando suas portas, assim tão rapidamente, abre e fecha no mesmo ano? Eu acredito muito que existe ainda uma falta de planejamento. Tá? Por mais que existam incentivos, né, e fantásticos, né, de instituições ligadas ao governo, que realmente incentive a abertura, acompanhem, né, e monitorem, algumas premissas de planejamento eu entendo que elas são renegadas ou simplesmente esquecidas. E uma que eu coloco na conta aí das extinções é a exposição de risco de perda, que é o que nós estamos vivendo. Então, um início ou já vivendo uma crise, né? Então, neste momento, como sobreviver? Você tem essa resposta? Como sobreviver? Só com planejamento sobrevive, Leonardo? O que é preciso para uma empresa hoje continuar ativa? Quando falo planejamento, é realmente muito amplo, né, o significado. Mas, a princípio, assim, tu tens que ter uma previsibilidade máxima, ter uma projeção de 5 anos, 3 anos, 10 anos da sua atividade. Tanto os cenários otimistas, os realistas e os pessimistas. E por incrível que pareça, apesar de toda uma evolução que existe ao longo dos anos, principalmente ao longo dos 20 anos, de todos os planos econômicos que o Brasil já passou, existiu uma melhora em termos de planejamento e controle de previsibilidade, mas estamos muito distantes. Então, eu ainda coloco muito
que essa análise de exposição de risco e realmente o momento certo de expandir é um dos principais fatores ainda de extinção das empresas no Brasil. Quer dizer, tem que analisar com muita calma na hora de trocar um emprego já fixo de muitos anos para abrir o seu próprio negócio. Tem que analisar bem o mercado, não é? E se a gente tem esses números elevados aí, com uma economia, vamos colocar, estabilizada, entre aspas, até o início deste ano, que com a campanha eleitoral agora em 2014, a gente viu que o Brasil já começou a viver aí um momento de inflação no final de 2013, 2014, a coisa está meio que balançando geral em todos os setores da economia, e 2015, alguns analistas preveem aí um início de uma crise, né, no Brasil, já com inflação alta e começando a surgir novamente o desemprego. Será que esse número aqui de 2015, pela tua experiência aí de 16 anos nessa área, você acha que a gente pode ter um número de empresas fechando ainda maior em 2015? Acredito que sim, né? Porque é histórico já, não só no Brasil, mas no mundo. Então, quando existe uma crise instalada, né, a tendência das empresas elas virem a encerrar, fechar suas portas, é verdadeiro. Então, 2015 é um cenário que ele está mais latente, que estamos já chegando aos números de 2014. Certo. Né? Então, e eu digo que assim, a crise não está por vir, né? Ela já vem sendo construída no mínimo há 3 anos. Tu acha que há 3 anos a gente já tem um ensaio de crise aí? Sim, em algumas atividades já estão bem pontuais já, e bem palpáveis. E este ano de 2014, já muito se conversou, muito se falou, muitos números foram colocados, foram expostos a todos, aos empresários, à população em geral, mas, entretanto, eram números que em 2013 não eram tão fomentados. Então, agora, saindo, né, os indicadores, déficit primário, né, a balança comercial e tudo mais, isso vem mostrando que não é resultado de 6 meses, mas sim de um desinvestimento, de uma desaceleração da economia que vem em 2011, 2012, 2013 e 2014. Pega praticamente todo o governo Dilma aí, né? Isso. A gente vai para o intervalo comercial, depois do intervalo a gente volta a conversar com o Leonardo. Vamos falar sobre os setores mais afetados aí com essa crise econômica que, segundo especialistas, já está instalado no Brasil, pelo menos sendo ensaiada há 3 anos. Quais são os setores que mais estão fechando e qual é o futuro das empresas a partir de 2015? Já precisamos falar de 2015, já que 2014 está chegando ao final. Então, um instante só, a gente já volta. Leonardo Moura, advogado especialista nas áreas tributária e societária, é o meu entrevistado de hoje aqui no Quem é Quem, um assunto muito importante, abertura e fechamento de empresas. O Leonardo também é especialista em recuperação de empresas, né? Antes de eu entrar naquele assunto que eu deixei no ar antes do nosso intervalo, conta pra mim, as empresas que você gerencia, pela tua experiência, geralmente tem como recuperar? Tem recuperação? Ou existe aquela situação que realmente é melhor fechar a empresa, liquidar ela total e pensar em coisa nova, Leonardo? Tem todas as situações, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, existe, em termos de recuperação ou reestruturação, né? É um momento onde a empresa ela se prepara para fazer algo diferente, porque não está atingido alguns objetivos e, principalmente, a parte de retorno financeiro, né? Então a experiência é inúmera. Então, desde desenvolver novos negócios, né? Mas essa parte de encerramento e tomar a decisão se vai continuar ou vai encerrar, ela realmente é complexa, porque existem empresas que são novas, 3, 4 anos, 1 ano, tem empresas que são até centenárias, né? Então, existe também toda uma política de administração, né, que nós temos que transpor através de números, né? Entendi. Conta para mim, o que é mais complicado? Você recuperar uma empresa familiar, de administração familiar,
ou de sociedade aberta, ou onde os sócios não têm vínculos familiares? O familiar sempre parece que tem... Mais complicado? É mais complicado. Mas isso também já... a história tem demonstrado que as empresas familiares, elas têm se organizado muito bem e tem regulamentos, né, que são tão bons quanto empresas multinacionais ou de capital aberto, que são impessoais, né? Então, eu vejo assim... Eu já me deparei com empresas familiares que foi assim fantástico. Depois de um diagnóstico, a sugestão foi de encerramento, né? E de uma história de quase 50 anos, né? E entre a reunião de apresentação e a decisão, né, de todos os familiares em mesa no mesmo dia, né, que eles receberam, eles decidiram que aquele seria o rumo. Mais uma vez, cada caso é um caso. Exatamente. Em que momento o empresário deve acender a luz amarela dentro da sua empresa e pedir uma intervenção, um estudo aprofundado, ou parar para pensar e rever a sua empresa? Não precisa deixar para chegar no vermelho, não. Vamos partir aqui do sinal amarelo, Leonardo. Uma margem de segurança. O veículo que se costuma dizer que é onde acende a luz é quando tu vai preparar orçamento. Certo? Se é para o orçamento para o ano que vem, ou são as projeções para mais 5 anos, e a reflexão do que aconteceu no último ano, 2 anos, 3 anos, do que se planejou, e o que se conseguiu executar e o que se conseguiu retornar. Então, é na hora do orçamento. Ali, daí como que acende a luz amarela, né? É na hora que começa a ver que existe uma necessidade de aporte financeiro ou dos sócios acionistas ou captação, né, que a gente chama de estrutura de capital. Então, para quê? É para expansão? De repente é uma boa notícia. Mas o quê? É para suprir... Pagar a conta do mês? Exatamente. É complicado. Daí é complicado. É aquela regrinha que a gente tem em casa, nunca gastar mais do que ganha. É. Mais ou menos isso levado lá para a empresa. Nas empresas A empresa ainda tem que pensar no lucro, né? Tem que pensar no lucro. Então, tem que sobrar. Então a expansão e a busca pelo crescimento, a manutenção, muitas vezes autoriza, sim, a existir um endividamento. Mais um endividamento sadio. Aquele endividamento planejado, porque Exatamente. também há um endividamento planejado que você vai recuperar em médio ou longo prazo, enfim, mas que um investimento de expansão, enfim, como você falou, aí é aceitável. Exatamente. O que não dá para a empresa começar a fazer empréstimo para pagar a folha de pagamento, por exemplo, a curto prazo, aí é complicado. E o que, nesse cenário atual, o que está acendendo a luz vermelha em algumas atividades é realmente isso. Existiu, ao longo dos últimos anos, a disponibilidade, né, a disposição de linhas de crédito baratas, vamos dizer assim, né, com juros, né, atrativos, carências também importantes. Quando você fala em juro atrativo, a gente fala em quanto por cento? Isso aí, varia muito dependendo da linha de crédito, mas realmente muito abaixo de qualquer expectativa de inflação e de taxa de juros. Mudar agora com uma crise financeira? Sim, a taxa de juros aí, né, oficial já foi sinalizada com aumento. Então, existiu realmente uma facilidade de obtenção de crédito, né? Então, muitos, né, planejaram a utilização desse recurso e uma possível capacidade de pagamento dele. E o que está acontecendo é que agora está vindo a conta, né, mesmo barato, e daí os empréstimos de curto prazo começaram a se fazer presentes, que é realmente para suprir folha de pagamento, né, fornecedores, e foge do plano de expansão. E aí vira uma bola de neve, porque Exatamente. se você já tem uma linha de crédito para montar o seu negócio, você já paga uma parcela daquilo por mês. Exatamente. Aí você pega mais um crédito a curto prazo para suprir necessidades mensais, aí o caminho é fechar a empresa mesmo. Ou tentar recuperar. Ou é a sinalização de entrar no processo que nós chamamos de racionalização de custos e despesas, que é o quê? É parar e ver aonde que, inicialmente, onde que estão acontecendo os desperdícios, né? E corrigir. E corrigir. É aí onde começa a acontecer
desligamentos, né, as demissões nas empresas, é onde começa a acontecer também a contenção de despesa. Geralmente, demissões eu acredito que seja aí, vamos lá, o primeiro ou segundo passo de uma contenção de despesas? Ou não? Depende muito da atividade. Indústria. Quais são as áreas que mais sofrem neste momento econômico do Brasil e começam a ter que rever as suas finanças, na tua opinião? A sinalização mais forte é a indústria, né? A indústria em geral, que principalmente as que têm toda a cadeia produtiva nacionalizadas, vamos dizer, né? Realizadas dentro do Brasil. Então, vindo a inflação, os juros altos, e o consumidor final, ele não tendo mais a mesma capacidade de consumo, né? E somada à carga tributária e tudo mais, a concorrência, que é sadia, mas em momentos de crise ela não fica tão sadia dos produtos importados e tudo mais, isso faz com que realmente algumas linhas de produções, elas tenham que ser o quê? Férias coletivas, né? Até que realmente o consumo retorne à normalidade. Começa a reduzir, né? Em uma palestra que o Eduardo Gianetti, que é um dos economistas mais respeitados do Brasil, fez recentemente aqui na capital, no Congresso Catarinense de Magistrados, Gianetti falou com todas as letras que o Brasil contratou o desemprego para os próximos anos. E que se uma reforma fiscal não for feita no primeiro ano da reeleição de Dilma Rousseff, ou seja, emergencialmente já em 2015, o Brasil vai viver a sua pior crise financeira. E aí, ele cita justamente as empresas, as indústrias, melhor, que você acaba de falar. Quando eu pergunto a ele se o desemprego é uma realidade a curto, médio ou longo prazo, no Brasil ele fala que nas indústrias já é uma realidade desde o início deste ano. Exatamente. Então, realmente, tem que ficar muito atento a essa questão toda, não é, Leonardo? Então, a questão do desemprego, realmente, são as medidas, a medida mais drástica, mas ela, se for necessário, tem que ser feita. Começa a surgir. Né? E essa carga tributária aí que as empresas pagam? E a informalidade no Brasil? Como está? Depois do intervalo, a gente vai falar destes dois pontos aqui no Quem é Quem, um instante só. Leonardo Moura, advogado especialista na área tributária e societária, meu entrevistado de hoje aqui no Quem é Quem. Já fizemos aí damos uma geral, né, nos números das empresas que abrem e fecham em Santa Catarina. Já falamos dessa crise econômica que infelizmente volta a assombrar o brasileiro. A inflação realmente está aumentando, sim, dizem os especialistas. Não adianta mais maquiar os números e os dados. E é uma realidade, inclusive, de um especialista que está aqui na minha frente hoje, com 16 anos, aí trabalhando com empresas, recuperando empresas também, não é? E mostrando o caminho. Para a gente encerrar essa questão aí de abre e fecha, então, para evitar um fechamento de empresas em 2015, evitar que o empresário que está nos assistindo hoje, que ele seja diretamente atingido por essa crise que se assinala aí, qual é o teu conselho de especialista, Leonardo? O meu conselho, ele é bem simples, que realmente parem, façam as contas, né? E projetem, no mínimo, uns 3 a 4, 5 anos, no mínimo, né? E, assim, que a gente fala, sem apego, né? Tem que ser realmente, não tem que, se a sinalização é amarela e vermelha, que enfrente e siga este caminho, né? Pois existe ainda uma postergação muito grande, né, dos próprios empresários, não, de mesmo com planejamento eu vou conseguir, não. Então, se a crise já está sendo construída, vai vir a, de repente, encerrar, pode ser sim um dos caminhos. E para não encerrar, realmente, é racionalizar seus custos, suas despesas e buscar dentro desse cenário crítico maneiras de, no mínimo, manter o faturamento, fazer uma geração de caixa importante e também fazer de tudo para não tomar novos créditos ou então
que seja um crédito que venha a alongar a dívida já constituída, para que realmente ele tenha fôlego ao final de cada mês para ir honrando e fazendo a manutenção do seu negócio. Evitar o endividamento e enfrentar a sua realidade são os 2 passos principais, na sua opinião. Exatamente. Realmente enxergar que realmente 2015 vai ser difícil. Dizem que o Brasil, melhor, é um dos países com a maior carga tributária do planeta, se não for o maior. Eu ainda costumo falar aí um dos maiores, é uma das maiores cargas tributárias do planeta. Você concorda? E já emendando uma outra pergunta, Leonardo, se essa carga tributária, qual é a importância que você daria da carga tributária hoje na dificuldade das empresas? Até que ponto essa carga tributária interfere no desenvolvimento empresarial do Brasil? Ela interfere porque realmente ela é alta. Né? E existe uma sobreposição de tributos, né? E de bases de cálculos e tudo mais. Então até dizer qual é o número o percentual absoluto da carga tributária no Brasil não é algo tão simples de ser colocado. Então eu vejo que tem que ser um equilíbrio, que é crédito, sim, subsidiado, né, para fomentar as empresas, mas tem que ser desonerado da carga tributária, porque não adianta só entregar linhas de crédito e deixar pesado. E principalmente essa questão que aí afeta a pessoalidade, né, de cada um, os encargos previdenciários, os trabalhistas, né, que é histórico já no Brasil, né, que é uma linha que é natural, que existe de proteção e também de resguardos dos direitos da pessoa. Né? E eu entendo que existe algumas maneiras, né, de enfrentar um equilíbrio, né, de perde e ganha, que hoje, na crise, os dois são afetados. Então, eu acredito que tem que mudar realmente, tem que, ao longo de médio e longo prazo, existe uma desoneração realmente, que já está existindo algumas sinalizações, mas deve existir de fato, né? De fato, para que realmente o importante é assim, eu entendo para a pessoa, ela entender que ela vai ter uma perpetuidade, né? E para isso, primeiro a empresa tem que ter. Essa carga tributária tão alta, ela incentiva aí a informalidade no Brasil? Bastante, né? Sim, mas eu entendo que já foi mais. Já foi mais? Como é que está o estado de Santa Catarina em relação a este assunto? Existe uma dívida muito grande de impostos a pagar por parte dos empresários? Sim, hoje... Daí agora falando de inadimplência, eu fui da informalidade para a inadimplência agora. Os dados mais recentes, a dívida ativa do Estado já chega, eu acho que acima de 10 bilhões, né? E também a dificuldade de cobrança também é muito grande, né? Quando a gente vê os índices de cobrança dessa dívida também, o retorno para o Estado é muito pouco. Então, realmente, é uma equação que realmente não fecha. Não fecha. O empresário tem que ficar atento e atento principalmente aos conselhos, né, do Leonardo. Planejar sempre. Hoje, vale mais a pena ficar empregado, ser funcionário ou abrir uma empresa no atual momento do Brasil, Leonardo? Eu entendo assim, a crise ela pode ser macro. Certo. Né? Mas é onde também acontecem muitas oportunidades. Então, a questão da estabilidade do emprego ou começar a empreender em meio a uma crise, olha, de repente a oportunidade for boa... Está ali no olho do furacão? Então, tem que busque o seu sonho, o seu caminho. Então, também o momento, quem decide é quem está enxergando a oportunidade. Tá certo. Leonardo, obrigada pela participação aqui no Quem é Quem. Eu que agradeço. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Lembrando, o Brasil inteiro, seja empresário, seja funcionários de empresas ou não, do trabalhador ao empregador, ao administrador de empresa e aos administradores do estado e do Brasil.
As atenções, a partir de agora, se voltam para o Palácio do Planalto, para a reeleição de Dilma Rousseff, esse segundo mandato. Todos nós temos que prestar atenção, cobrar algumas atitudes, reforma tributária, quem sabe, uma reforma fiscal, né? Essa reforma política que promete-se e não sai do papel, enfim, tratar de resolver logo esses problemas para o Brasil não viver uma crise. Nós voltamos no domingo que vem com mais um Quem é Quem aqui na Band. Bom final de semana para você, até lá!